Meu padrasto virou minha família contra mim. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele e minha mãe não eram tão próximos naquela época. Então, embora tenha me atingido fortemente, ela não ficou tão perturbada quanto você esperaria. Entrei para o exército quando tinha 17 anos e no primeiro ano fora de casa minha mãe se casou novamente. Eu nunca realmente gostei muito dele. Nós tínhamos personalidades diferentes e tal. Ele costumava fazer comentários sarcásticos e me dizer para ser homem sobre qualquer inconveniente que me deixasse chateado. Isso levou a brigas entre nós. E muitas vezes eu era tão culpado quanto ele por esses desentendimentos. Ia voltar para casa após um tempo fora e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me receber de volta em casa. Eu disse a eles que seria breve, apenas até que eu me levantasse e conseguisse um emprego. E até me ofereci para pagar o aluguel, o que eles recusaram. Cerca de 3 dias depois de voltar para casa, meu padrasto, quando estava sozinho comigo, perguntou o que eu achava que seria um aluguel justo. Fiquei confuso, mas era a casa dele, então chegamos a um acordo. E escondi da minha mãe, presumindo que ele não queria que ela soubesse, pois nunca mencionou isso perto dela. Nunca pedi nada a eles, não por despeito, só porque eu queria fazer as coisas sozinho. Ele também tinha um filho de um casamento anterior. Ele e eu não tínhamos muitos interesses em comum nem nada, mas nunca tive problemas com ele. Diria que nos demos bem. Após 3 meses, quando consegui um emprego, saí de casa e não muito tempo depois conheci uma garota por quem eu era louco e começamos a namorar. Foi meu primeiro relacionamento e eu estava nas nuvens o tempo todo. Eu estava muito nervoso para levar ela na casa da minha mãe e apresentar ela. Minha mãe e eu éramos muito próximos e sempre me preocupei que ela julgasse muito uma garota que eu trouxesse para casa. Minhas preocupações acabaram sendo injustificadas porque elas se deram muito bem. Minha namorada não tem família. Longa história. Então minha mãe e meu padrasto se tornaram uma família para ela. Ela e minha mãe se deram extremamente bem a ponto de saírem apenas as 2 às vezes, e isso me deixou extremamente feliz. Meu padrasto realmente gostava dela e eu senti que isso nos aproximou, o que é algo que eu não gostaria que tivesse acontecido. Cerca de 1 ano depois eu sabia que essa era a garota com quem eu iria me casar. Contei à minha mãe e ao meu padrasto, e ambos pareciam extremamente felizes. Minha namorada já era praticamente parte da família. Minha mãe me deu seu anel de noivado que meu pai deu a ela. O trabalho que eu tinha não pagava muito bem, então imaginei que mesmo que não fosse o anel que ela sempre teria, seria um ótimo substituto. Quando propus, minha namorada me disse que não era um substituto e ela adorou. Eu nunca fui legitimamente mais feliz em minha vida. Começamos a planejar o casamento e minha mãe e meu padrasto disseram que ajudariam a cuidar das finanças. Foi a primeira vez que eles se ofereceram para me ajudar financeiramente e isso realmente significou muito. Avançando para cerca de 3 meses depois, recebo uma ligação do meu padrasto dizendo que eu precisava ir na casa dele. Me senti um pouco ameaçado, mas fui lá depois do trabalho. Quando cheguei lá eu vi minha mãe, padrasto, meio-irmão e noiva. Minha namorada estava no sofá e percebi que ela estava chorando. Imediatamente pensei que alguém havia falecido e fui me sentar ao lado dela quando meu padrasto me parou. Ele começou a me jogar com acusações de que eu a estava traindo ela durante todo o nosso relacionamento. Fiquei intrigado e disse a todos que não mando mensagens de texto para nenhuma mulher de quem não sou parente além dela. Aparentemente uma garota conseguiu o número da minha noiva e disse a ela que estávamos dormindo juntos há mais de 1 ano, mas ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Ela enviou suas capturas de tela de supostas conversas e sabia coisas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Eu, como um tolo, não conseguia ver o que estava acontecendo na minha frente. Fiquei atordoado, triste e furioso. Eu implorei a ela do outro lado da sala para olhar para o meu telefone e ver que eu nunca tinha feito nada disso. Ela e minha mãe estavam chorando e eu comecei a chorar. Meu padrasto me chamou de todas as palavras que conseguiu pensar e me escoltou para fora de casa enquanto me dizia que se me visse em sua propriedade novamente ele chamaria a polícia. Passei as próximas semanas tentando contatá-los, mas sem sucesso. Chamadas, mensagens de texto e mensagens de voz, todos os aplicativos de mensagens e por aí, mais nada. Depois dessas semanas recebi um telefonema do meu padrasto que me disse para parar de tentar contatá-la e que nunca mais seria bem-vindo em sua casa ou em sua família. Tentei ligar para minha mãe dessa vez, mas sem sucesso também. Depois de cerca de 1 mês, tudo o que recebi de alguém foi uma mensagem de texto da minha mãe dizendo como ela estava triste e desapontada. Minha mãe não tinha muita família, então ela sempre passavam as férias com a família do meu padrasto. Todos eles também me evitavam. Eu vi suas fotos de Natal no Facebook com minha ex-noiva presente e aparentemente de bom humor, o que me deixou arrasado. A única família que eu tinha que falava comigo era o irmão do meu pai e sua família. Apesar disso, todos pareciam desconfiados de mim também. Acho que o único que realmente acreditou em mim foi meu tio. Honestamente, eu não acho que teria conseguido sem ele. Ele me mostrou que eu estava perdendo no amor paternal e sou muito grato por tudo o que ele fez.
Cerca de 6 meses depois de tudo me mudei da costa leste e me estabeleci na Califórnia, me afastando de tudo. Pouco menos de um ano depois de me mudar recebi uma ligação de um código de área de minha cidade, o que raramente recebo. Atendi e era meu meio-irmão, a quem desliguei prontamente. Ele me ligou de volta e eu ignorei, mas ficou me ligando o dia todo. Decidi que se ele ligasse de novo eu atenderia. O que ele fez mais tarde naquela noite foi estranho na melhor das hipóteses. Ele me disse que minha noiva estava realmente arrasada há muito tempo. Levou quase um ano para ela começar a procurar novamente por um outro relacionamento, o que não fiz desde que terminamos. Alguns meses depois de ela terminar comigo, meu padrasto encorajou meu meio-irmão a convidá-la para um encontro. O que ele fez? As coisas correram bem nas primeiras saídas, mas aparentemente nunca deram certo. Ele contou isso ao meu padrasto e o idiota disse a ele: "Não me livrei do Op por nada. Ela é uma ótima garota. Você precisa fazer isso dar certo com ela." Eu quase desmaiei quando ouvi isso, e rapidamente senti muita raiva. Aparentemente ele conseguiu uma garota para se passar por alguém com quem eu tive um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para que ela enviasse para minha noiva. Ele me disse que o padrasto havia dito isso a ele cerca de um mês atrás e ele não sabia o que fazer. Aparentemente isso o incomodou o suficiente para que ele não pudesse mais ficar sentado com as informações. Então ele me contou e disse que contaria para minha mãe e minha noiva no dia seguinte. Ele me ligou primeiro como uma cortesia, então ele sabia o que dizer a eles sobre mim. Eu disse a ele onde estava e que agradeceria se ele contatasse imediatamente. Isso foi na terça-feira passada. Acabei de mandar uma mensagem para ele e disse que estava pronto para falar com elas se elas quisessem, e que elas poderiam me ligar. Eu realmente não sei o que vou dizer ou o que elas irão falar. Espero algumas lágrimas e um bom número de desculpas, entre outras coisas. Eu realmente não sei se estou pronto para perdoar ou algo assim. A única pessoa a quem contei até agora foi meu tio, a quem pedi para guardar segredo. Vou atualizar vocês se acontecer algo nos próximos dias. Quai, seu app de vídeos curtos.